pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Lucas e vocês estão no Psicolivros, tá? Se você gosta de filmes, séries, né, de cultura pop de uma forma geral e de resenhas, você está no lugar certo. Então, já vou pedir que você deixe o seu like, que você goste desse conteúdo. Se você conhece outras pessoas que vão curtir também, que você compartilhe. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, gente, tem um tempinho que eu não consigo vir aqui, né, trazer as minhas últimas leituras. Eu acho que a última resenha que saiu no canal, se eu não me engano, foi justamente a leitura de Dostoiévski, de Gente Pobre, que também foi um livro que me impactou muito esse ano. E hoje a gente conversa sobre A Morte de Ivan Ilitch, que é a novela mais conhecida de Tolstói. E eu já adianto para vocês que é um livro tão pesado quanto Gente Pobre. Eu acho que em Gente Pobre você tem o impacto de uma realidade que está de uma certa forma distante, mas é algo que a gente sabe que existe, mas a gente ainda consegue estar numa bolha, né? Ter ali um dia a dia que te tira um pouco dessa realidade, apesar de às vezes você sair para trabalhar, você vê uma pessoa, né, em situação de rua, mas aqui, quando você lê Morte de Ivan Ilitch e você vai entendendo como esse livro ele vai sendo construído e como Tolstói ele vai colocando algo que vai acontecer com todos. Então, é como a gente sabe, as únicas certezas que a gente tem na vida é a gente nasce e a gente vai morrer em algum momento. E normalmente esse tema, a morte, é algo que a gente tende a não querer muito olhar, pensar, analisar. Eu acho que de uma certa forma faz parte da nossa defesa inconsciente ou até mesmo consciente de parar e não olhar para essas questões, né? Hoje a gente tem uma máxima de viver tudo da melhor forma. Uma das coisas que eu trabalho muito na terapia, né, com os meus pacientes, é justamente a questão de que hoje a gente tem essa tendência a todos os sentimentos, né, ou até mesmo processos que são ruins, a gente colocar numa caixinha e não olhar para isso. A gente tem momentos bons, tem momentos ruins, e aprender a lidar com isso e a reconhecer esses momentos é algo que é interessante. Então, o que eu acho que essa leitura me trouxe é justamente um olhar sobre um tema que nem eu mesmo gosto muito de pensar ou não gostaria muito de pensar em determinados momentos. Eu lembro que quando eu estava lendo esse livro, eu tinha acabado de ler Gente Pobre do Dostoiévski e foi um momento que eu parei para pensar em algumas questões que eu não pensava já há muito tempo. Então, é um livro, sim, muito marcante, e eu acho também que é um outro livro que precisa de um momento certo para você ler. Né? Então, se você está no momento de muita ansiedade da sua vida, preocupações muito excessivas, ou se você já está naquele momento não muito bem, eu acho que talvez não seria uma leitura tão indicada para esse momento. É um livro extremamente curto, tá? Nessa edição da editora 34, a gente só tem no total, com o pós-fácil e o apêndice, se eu não me engano, 92 páginas, isso mesmo, acabei de ver aqui. A tradução é de Boris, o sobrenome eu não vou saber dizer. E hoje a gente vai conversar um pouquinho justamente sobre esse livro. A gente conversa hoje sobre a morte de Ivan Ilitch de Lev Tolstói, tá bom? Uma coisa que é interessante que a gente tem até mesmo como pensamento, é o que o livro traz como questionamento. Imagina se um dia você percebesse que tudo que você constrói na sua vida, o seu legado, os seus laços, né, principalmente a sua família, não tem sentido. Como que você se sentiria? Eu acho que a primeira questão que a gente tem aqui sendo narrada e mostrada é isso. Então, eu acho que o livro ele já tem, desde o seu primeiro momento, essa ideia. Para colocar você que está lendo essa novela para pensar como você está construindo a sua vida, né? Como você está construindo o seu legado, os seus laços, a sua própria história. E uma coisa que é muito interessante quando a gente pensa sobre isso é que em vários momentos aqui nesse livro ele vai se questionar sobre isso. É isso apenas, né? Claro que não é um spoiler a gente saber que Ivan Ilitch ele morre. E nos seus momentos finais, a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso mais à frente no vídeo, ele vai se questionar muito sobre isso. É só isso? É só isso que eu fiz? É isso que me aguarda depois de tudo que eu construí, depois de todos os sentimentos que eu tive? Então esse questionamento ele vai aparecendo durante a narrativa. Eu acho que Tolstói faz com uma propriedade muito grande, né?
esse questionamento para você e te traz a pensar sobre isso. Eu acho que, na minha experiência de leitura, esse livro eu já li faz algum tempo, se eu não me engano, ali pelo meio de junho ou de julho, mas é um livro que está muito fresco na minha cabeça. É um livro que volta e meia eu me pego pensando justamente nesse questionamento. Aquele momento que a gente está de pressão, que a gente está de ansiedade, que a gente está construindo as coisas, ou que a gente está fazendo planos e para, opa, mas é isso mesmo? É isso que eu quero, né? Essa cobrança faz sentido nesse momento? Percebesse hoje que tudo que você construiu não faz sentido. Como que isso seria para você? Deixa no comentário se você já tem alguma resposta para essa pergunta ou se você já pensou sobre isso. Ivan Illich é, no caso, publicado em 1886 e apesar de ser um livro ali que tem mais de um século, ele continua inacreditavelmente muito atual. Porque a gente vai ter um personagem que é um juiz que está dentro do seu processo de construção de carreira numa das fases mais talvez realizada da sua vida. E a gente começa já essa novela justamente com a notícia de que Ivan Illich ele realmente faleceu. E uma das coisas que é bem impressionante, se está assim, bem nas primeiras páginas do livro, é justamente como que as pessoas próximas a Ivan Illich vão receber esse comunicado. Então, e aí, no caso, o livro começa com a seguinte narração. No vasto edifício do fórum, no intervalo do julgamento de uma família que eu não sei pronunciar realmente o nome, mas vou tentar aqui, Milvenisk, talvez, os juízes e promotores reuniram-se no gabinete de Ivan Legorovitch, tá? E a conversa versou sobre o célebre caso Krasov. Eles vão conversando sobre isso, né, sobre os casos, vão conversando ali sobre a rotina do dia a dia do fórum, né, do caso, e aí chega um momento aonde eles vão ter a notícia da morte de Ivan Illich, né? E aí eles vão começar, quando eles têm essa ideia, né, essa notícia, na verdade, de que Ivan Illich morreu, eles vão começar a conversar o que cada um vai ganhar. Então, eles vão ter a notícia da morte de Ivan Illich e de vez de eles pegarem, se compadecerem, ou refletirem justamente sobre essa perda, eles continuam essa conversa entre essas pessoas que estão ali naquele primeiro momento. E aí o outro fala: bem que eu pensava que ele não se levantaria mais. É pena. E aí tem uma parte que é interessante que ele fala assim: aí está, morreu, e eu não. Posto para você pensar, uma realidade que pode acontecer é que você vale o que você tem. Aquela máxima que nossa mãe normalmente nos ensina, ou que a gente às vezes tem experiências que a gente consegue pensar. Eu, Lucas, não sei se sou inocente, mas eu tento crer que a gente não é só o que a gente tem. Então a gente vai sim construir laços que são significativos, a gente vai sim construir narrativas com pessoas que vão lembrar do que você fez por elas, ou esteve com elas, do que você viveu com elas. Mas a gente precisa também pensar que vão ter pessoas na nossa vida que vão olhar para a gente apenas a partir disso, né? Do que você era, do que você fez. Então a gente já começa justamente o livro com esse processo, essa ideia de que, poxa, quando alguém recebe a notícia da morte de uma pessoa próxima, né, que eles consideravam como amigos, isso aqui é interessante, tá? Essas pessoas vão narrar a sua amizade com o Ivan Illich. Né? Antes da gente falar um pouco mais sobre o livro, é interessante que a gente entenda um pouco mais sobre Tolstói. Então, ele vai nascer ali em 1828 na Rússia e ele é considerado um dos maiores escritores do seu tempo e também do seu século. Mas uma coisa que é interessante quando a gente pensa na biografia do Tolstói é que ele, diferente de muitas pessoas que ali da sua época, do seu tempo, ele não vai começar a sua a sua vocação, digamos assim, para a escrita ali como outros autores, né? Estudando, escrevendo, criando contos, poesia ou novelas. Ele vai ter uma crise existencial e a partir dessa crise existencial ele vai se debruçar sobre a escrita. E isso tem muito a ver com a crise existencial de Tolstói com muito do que ele escrevia. Um livro que eu ainda não li, mas eu quero muito ler, que é Suas Primeiras Novelas, né, que seria, no caso, Infância, Adolescência e Juventude, que mostra ali a primeira escrita de Tolstói, né, já fala um pouco sobre essa questão da autobiografia, mas no momento que ele escreve A Morte de Ivan Illich, é um momento que ele tem uma questão espiritual ali, de como ele vê o mundo, de como ele vê as coisas, vai impactar muito da sua escrita e também vai impactar outras pessoas.
incluindo Gandhi, por exemplo, entendeu? Então, quando a gente tem aqui a morte de Ivan Ilitch sendo escrito, a gente precisa ter em perspectiva que essa crise existencial, esse modo de ver a vida, passa por esse momento na sua vida, escreve sobre isso. Uma coisa que a gente consegue saber de Tolstói é que ele vive uma vida desregrada a certo momento, uma coisa que ele mesmo vai criticar depois, né? Ele vive essa vida de boemia, ele começa direito, estuda línguas, tem essa oportunidade, mas ele não vai fazer disso a sua realidade, como outros autores já fizeram. Então, um pouquinho para a nossa história, quando a gente começa, né, esse livro, a gente vai ter justamente essa discussão entre os amigos, que vai ganhar cada um com essa morte, e depois a gente começa a narração de como foi os últimos dias do Ivan Ilitch, né? A gente começa tendo ali meio que um resumo da sua vida, então falando um pouco da sua infância, de como Ivan Ilitch ele se desenvolve, até o seu casamento. E isso é uma coisa bem interessante, né? Que no primeiro momento ele se casa, e depois que ele se casa, esse casamento se transforma num verdadeiro inferno. E aí ele começa a ter uma atitude de não vir mais para casa, de passar muito do seu tempo fora, né? A se afastar do seu casamento, se afastar do próprio eu. E começa a se preocupar com essas questões mais sociais, né? Ter uma boa casa, ter um bom trabalho. E aí tem um momento aqui que é narrado que ele toma meio que uma rasteira aonde ele trabalhava, que quando é contado isso, fala também sobre justamente como ele fica e como isso é algo que vai o deixar muito amargurado, né, muito chateado. E isso só vai piorando cada vez mais o relacionamento. O relacionamento aqui, né, de Ivan e Nietzsche é muito retratado como algo muito ruim. A sua esposa também é uma pessoa muito amarga, muito ambiciosa, que no caso também só se preocupa com dinheiro, né, com essas questões. O livro ele vai passando, vai narrando esse momento e a gente tem um momento que eles vão se mudar, que a gente acha que vai começar a melhorar as coisas. Naquele momento ali, a gente tem o Van Ilitch conseguindo galgar, né, o papel que na verdade, o cargo que ele morre, que é de ser juiz e tal. E aí, quando chega esse momento onde Ivan Ilitch consegue esse novo cargo, consegue dar a volta por cima, consegue meio que devolver a rasteira que ele teve de algumas pessoas que ele confiava, e ele precisa se mudar para uma nova cidade, é onde realmente acontece algo que vai mudar toda a sua vida. Não vou falar o que acontece, como que ele fica doente, vocês vão conseguir descobrir quando lerem o livro, mas é algo assim que é muito bobo. E é algo que poderia acontecer com qualquer pessoa. Acontece esse evento, e a partir desse evento, né, que é no processo de mudança que ele faz de uma cidade para outra, para justamente começar o seu novo trabalho, que começa a, de uma certa forma, a adoecer. Né? Então, Ivan Ilitch começa a adoecer, começa a mostrar os seus sintomas, e é a partir desse momento que ele começa a adoecer, que ele começa a olhar para suas relações de uma forma diferente, que ele começa a ficar cada vez mais triste e amargurado. E aí ele começa justamente a se questionar. Como ele viveu? Ele viveu para manter as aparências, né? Ele viveu para desenvolver laços que são genuínos? E ele começa a se questionar sobre isso. E aí a gente começa a pensar sobre uma grande questão que tem na nossa existência, que é a necessidade de controle e a ilusão do controle. Uma coisa que eu percebo muito na clínica, assim, 99,9% das pessoas que eu atendo tem uma necessidade de controle muito grande. Então essas pessoas, elas vão, de uma certa forma, ficar muito, muito ansiosas, justamente por querer controlar tudo. E uma coisa que eu tento justamente trabalhar com meus pacientes é essa ideia de que a gente não tem controle do exato desfecho das coisas. Mas é interessante que a gente para pensar que em muitos momentos a gente se cobra disso. Eu tinha que ter feito, eu tinha que ter dado conta, eu tinha que ter, né, realizado as coisas de uma forma. E só que a gente também precisa entender que a gente está num processo de construção, de mudança, e que por mais que às vezes a gente olhe agora, né, depois que as coisas já passaram, uma perspectiva diferente, talvez naquele momento a gente não tinha. E aí, Ivan Ilitch, ele vai começar a sentir esse vazio, e ele vai começar a perceber que as coisas não estão indo bem e ele começa a se questionar como que eu vivi, por que eu me pressionei, por que eu me preocupei com isso, quais são os laços que eu tenho hoje em dia. Vai analisar a sua relação com a sua esposa e assim, gente, no final, assim, a relação deles dois é praticamente de ódio.
né? A forma como ela olha para ele e ele sente o olhar dela, essa questão social, das aparências, e não tá ligando necessariamente para ele vai adoecendo de uma forma muito drástica, sentindo muita dor, e é descrito aqui que a sua própria aparência também muda muito, então ele emagrece, né, justamente pela sua doença, e aí no final ele vai começar a entrar em agonia e chega o momento que ele começa a fazer o processo de aceitação. Então ele começa a aceitar a sua condição, ele começa a aceitar a forma como ele está, e ele começa a entender o que ele fez da sua vida. Então, no final, ele consegue fazer essa aceitação. É bem no final mesmo do livro, ele consegue aceitar tudo isso que aconteceu e ele começa a dar um valor pro afeto, pros momentos, né, pro carinho. Vai ter aqui um empregado dele que vai o tratar com carinho, com afeto, mesmo nessa condição, sem esperar nada em troca. Isso é uma coisa que vai o tocar e ele vai gostar muito da presença desse funcionário. Então, a partir dessa virada, dessa aceitação, né, desse entendimento das coisas, ele começa a buscar a sua paz. Encontra um momento de paz. É uma leitura que é rápida demais, mas que tem uma carga emocional muito grande. Eu gostei muito dessa leitura. Morte de Van Elite, ele pode justamente trazer para a gente uma reflexão que pode funcionar como se fosse um espelho. Então você, a partir dessa leitura, pode começar a questionar como você tem construído seus laços, como que você tem vivido a sua vida, como você tem olhado para as coisas. E eu posso garantir para você que após essa leitura, algumas coisas vão mudar. Eu acho que é muito difícil você sair dessa leitura não mudando alguns hábitos, não mudando algumas formas de pensar. O que eu acho que a gente tem como maior lição aqui é entender que a morte é um final que todos vamos ter, mas que ela não precisa ser dolorosa, que ela não precisa ser essa pior coisa que vai acontecer na nossa vida. Então, existir e viver da forma que faz sentido para você é o melhor caminho para você morrer em paz. Claro que é algo que a gente talvez gostaria de evitar ou não, vai depender da pessoa, mas no final é a única coisa que a gente sabe que vai acontecer. É o The End, gente. Vai ter o final para todo mundo, né? A gente vai em algum momento ter que lidar com essa realidade, mas eu acho que até chegar a esse momento, a forma como você vive e as construções que você traz para a sua vida e como tudo isso faz sentido para você, quais são os valores que são importantes, e aí quando a gente fala de valores, a gente pode colocar aqui em perspectiva aqueles sentimentos que vão trazer comportamentos e ações para você. Então, quais são os valores que são significativos para a minha vida? Quais são os valores que eu gostaria de continuar exercendo e ter aquele sentimento de que as coisas foram feitas. É um baita livro, é um livro, como eu falei, muito curto, que você senta ali num dia e você consegue ler ele de uma forma muito rápida. Então, super indico para vocês. Se alguém já leu esse livro, deixa ali também nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa leitura. Aceita também a indicação de outros livros que vocês gostariam de ver aqui no canal. Queria trazer aqui para a gente discutir, que eu já terminei também, é O Bebê de Rosemary, que quando eu acabei de ler Morte de Ivan Elite, tinha lido também já, né, Gente Pobre, do Dostoiévski. Eu fiquei um pouquinho ali com uma ressaca literária, então eu falei, gente, não vou pegar um pouquinho ali um terrorzinho para dar um pouco de mudada no estilo, né, narrativo. A gente tem aqui, né, um drama, gente pobre também. Então acho que pegar um terror foi algo muito legal. Tenho lido algumas outras coisas que pretendo também trazer para o canal em breve. Se você ficou aqui até esse momento, eu te agradeço muito. Por hoje é isso, gente. Deixe no comentário o que vocês acharam do vídeo e também o que vocês acharam dessa leitura, caso já tenham lido. Deixe também ler suas sugestões e eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Então hoje foi a nossa conversa sobre a morte de Voynich.